Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo da palavra do Senhor, ao qual Deus tem falado de forma especial aos nossos corações. Estamos estudando a respeito das armas espirituais que o Senhor nos dispõe para vencermos todas as lutas, adversidades, todas as astutas ciladas que o inimigo tem preparado contra a nossa vida. Estamos revestidos pela palavra do nosso Deus, ao qual o Senhor tem nos abençoado. E vamos mais uma vez nesta noite dar continuidade. Vamos fazer aqui a leitura do texto bíblico que se encontra em Efésios, capítulo de número 6, o versículo de número 10 ao 18, que nos diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E desta vez nós iremos falar a respeito de algo tão importante para as nossas vidas, que é a oração. Nós já falamos sobre as 6 peças que compunham a armadura, 6 armas que são poderosas, eficazes para nos dar a vitória que nós precisamos. E eu falei no início que eu também falaria a respeito da oração, porque sem dúvida alguma a oração é a principal arma para nós vencermos as lutas e a adversidade. Visto que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, se a nossa luta ela não é física, ela é espiritual, então nós precisamos orar, nós precisamos estar em contato com Deus para poder vencermos, nesta luta que travamos neste mundo espiritual. E nós fizemos a leitura aqui no versículo de número 18, que diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, Paulo disse que nós precisamos orar em todo o tempo. E essa é uma armadura poderosíssima que o Senhor nos dispõe para nós vencermos. Nós vamos ver alguns textos bíblicos a respeito de oração, são inúmeros, mas nós iremos ver alguns que irá edificar a nossa fé em Cristo Jesus. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz quando o mesmo Paulo ele escreve à igreja em Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o versículo de número 17. Ele diz assim: orai sem cessar. Quando Paulo expressa esse texto bíblico à igreja em Tessalônica, Paulo está falando sobre algo muito importante: orai sem cessar. Nós precisamos estar em todo o tempo em comunhão com o nosso Deus. Nós precisamos em todo o tempo estar ligado com Deus. Sabemos que nós não vamos conseguir estar 24 horas de joelho, mas quando Paulo disse orai sem cessar, Paulo está dizendo que nós precisamos estar conectados com Deus. Nós precisamos estar ligados no mundo espiritual, sabendo que a batalha é travada todo o tempo. E por isso nós precisamos todo o tempo estar em comunhão com o nosso Deus. Se nós vacilarmos e perdermos esta comunhão, certamente seremos um alvo fácil do inimigo e ele irá nos abater. Mas uma vez que nós estivermos atentos, ligados com o nosso Deus, sempre falando com Ele, esteja você no seu trabalho, na sua escola,
dentro do seu lar, na sua casa, na igreja, em qualquer lugar. Você precisa sempre estar conectado com os céus. Você precisa estar em comunhão com Deus para você poder vencer toda a cilada que o inimigo tem preparado contra as nossas vidas. Vejamos o próximo texto bíblico, 1 João, capítulo 5, e o versículo de número 14, nos diz: e esta é a confiança que temos para com Ele. Em algumas traduções, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, João está expressando aqui que esta é a confiança que nós temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, nós estamos dizendo que a oração é uma arma poderosa para poder nos dar a vitória que nós precisamos para a nossa vida. Porém, esta nossa oração precisa estar em concordância com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus pensa. Então, se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então Deus ele vai estar pronto para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Mas nós precisamos ter uma oração direcionada ao Senhor, segundo o seu querer e a sua vontade. Como assim? Uma oração que venha beneficiar as nossas vidas, que venha beneficiar os nossos irmãos, o nosso próximo. Uma oração, seja ela intercessória, né? Mas buscando sempre o proveito, o bem da igreja do Senhor, buscando o benefício dos nossos irmãos em Cristo, e aí nós estaremos realmente em concordância com aquilo que é a vontade de Deus, que é o desejo de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia está afirmando que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E esta é a confiança que nós temos nele. Que nós sabemos que quando nós oramos a Ele, quando nós dobramos o nosso joelho, Ele nos ouve. Ele está pronto, atento para ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Amém? Vamos para o próximo texto bíblico. Livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 29. Jeremias 29, o versículo de número 12, ele diz: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Glória a Deus. Esse texto bíblico ele é muito glorioso, pois o profeta Jeremias está falando de uma situação em que o povo seria levado ao cativeiro para ser escravos em Babilônia por 70 anos. Mas o Senhor está dizendo que se o povo viesse clamar, Ele iria ouvir. Se nós vermos o versículo de número 11, o Senhor ele está dizendo na sua palavra que eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E então ele entra o versículo 12, e então clamareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então, mesmo quando o Senhor permite uma situação difícil na vida do seu povo, na vida dos seus servos, saiba que o que Deus está pensando a nosso respeito é bom, é um pensamento de paz. Então, se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós clamarmos ao Senhor, Ele disse: eu vos ouvirei. E aí o verso seguinte ele diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos estar nessa intensa busca ao Senhor, que é através deste elo de comunicação que o Senhor disponibilizou, que é a oração. Quando nós estamos diretamente ligados com Deus, clamando a Ele, para que Ele possa ouvir as nossas petições e entrar com providência em nossa vida. Então precisamos orar. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar com todo o vosso coração. Nós precisamos aplicar todo o nosso coração em buscar ao nosso Deus. E assim nós o encontraremos e Ele irá solucionar os problemas que nós estamos vivendo e nós iremos obter vitória, né,
nesta terra. Eu acho interessante dizer, igreja, que quando a Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e nós sabemos que lá no Velho Testamento o sacerdote ele representava o povo. O sumo sacerdote uma vez por ano entrava no lugar santíssimo para representar o povo, levando o sacrifício, as suas ofertas, para poder representá-los diante de Deus. Mas quando a Bíblia nos diz que Jesus ele foi crucificado ali na cruz do Calvário e o véu se rasgou de alto a baixo, isso mostra que foi o mesmo Deus, o mesmo Senhor que rasgou este véu. E ele agora deu acesso livre para que nós possamos entrar na tua presença. Nós não precisamos mais de que alguém interceda por nós, que alguém apresente os nossos sacrifícios, que alguém faça orações por nós. Nós temos livre acesso para poder falar com Deus. Pedimos orações uns aos outros, sim, e isso é importante. Pedimos às pessoas para clamar por alguma coisa que nós estamos vivendo. Claro, devemos realmente partilhar isso com os nossos irmãos. Mas você não pode abrir mão daquilo que é seu por direito. Você tem livre acesso para chegar até Deus. Você não precisa de intermediários. Se você orar, o véu do templo já se rasgou, a tua oração vai chegar até Deus e você vai obter o resultado que você espera para a sua vida. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz aqui em Salmo 145, o versículo de número 18. Nos diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Então, perto está o Senhor de todos que o invocam, aqueles que o invocam em verdade. Então, quando nós lemos um texto como esse, eu entendo que Deus ele vai estar perto de mim quando eu o invoco. Irmãos, entenda isso, se Deus estiver perto de mim, eu nunca serei derrotado. Se Deus estiver perto de mim, nenhum mal vai poder chegar à minha vida. O inimigo não terá poder para poder me vencer. Por quê? Porque Deus estará perto de mim. E operando Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, ninguém, por mais que ele venha com armas especiais, por mais que ele tenha grandes estratégias, mas se o Senhor estiver perto de nós, a vitória será nossa em nome de Jesus Cristo. Então, perto está o Senhor daqueles que o invocam. Então, clame a Deus, invoque o seu nome, chame pela sua presença, porque assim o Senhor estará perto de ti e você alcançará grande vitória, terá grande êxito naquilo que você está buscando. Amém? Vejamos aqui Tiago, capítulo de número 5. Glória a Deus. Tiago, capítulo de número 5, o versículo de número 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, pois a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, Tiago ele está escrevendo aqui na sua Epístola Universal, no capítulo 5, o verso de número 16, que nós devemos orar uns pelos outros e apresentar as nossas culpas uns pelos outros, né? Devemos confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros, pois a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, sabemos que a oração ela é poderosa, que a oração pode nos levar a lugares que com os nossos pés nós não podemos chegar. A oração rompe barreiras, horizontes, quebra correntes. A oração nos leva a lugares que nós não podemos ir. Existem países de difícil acesso do evangelho. Os nossos missionários são mortos quando tentam entrar nestes lugares. Então nós dificilmente chegaremos neste lugar fisicamente, mas a nossa oração nos faz chegar a estes lugares. Através da nossa súplica, da nossa intercessão, Deus, ele direciona anjos
a esses lugares para poder pelejar em favor da sua causa, que é a causa genuína da pregação do Evangelho, para que vidas possam se chegar a Deus, possam se converter e ter direito à vida eterna. Então, devemos orar, igreja. Devemos clamar, devemos apresentar a Ele as nossas necessidades, devemos orar para demonstrar a nossa gratidão, devemos estar sempre em contato com Deus. Eu costumo dizer que a oração é um diálogo. Nós precisamos falar com Deus e precisamos ter percepção para ouvir Deus também falar conosco. E quando nós estamos orando, nós estamos estreitando o nosso relacionamento com Deus. Como é que nós conhecemos as pessoas que estão ao nosso redor e podemos dizer que eles se tornaram os nossos amigos? Quando nós partilhamos de assuntos, quando nós conversamos uns com os outros e começamos a falar do que gostamos, do que não gostamos, né? De como é a nossa vida. Então começamos a entrar em detalhes que aí um passa a conhecer o outro e chega a um denominador e dizer: hoje ele é meu amigo, ela é minha amiga. Ele conhece o que eu gosto, o que eu não gosto, ele sabe das minhas intimidades. Então estreite seu relacionamento com Deus, fale com Ele, ore, busque a presença dEle, porque certamente grande será a minha e a tua vitória em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor sobre ti derrame a sua paz. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.